Um, dois, três. Nosso entrevistado desse segundo bloco é um velho amigo. Eu conheci em 2003, quando ele era tenente da Polícia Militar. E na semana passada, ele foi reformado da Polícia Militar como comandante da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. É o Ricardo Meyer, joinvilense, morador de Piraberaba há 20 anos e que agora voltou a ficar na nossa cidade em tempo integral, ele que esteve muito tempo fora. Ricardo, vamos comentar um pouquinho do seu perfil. Você nasceu em Joinville, como é que você entrou para a Polícia Militar e mais exatamente depois para a Polícia Rodoviária, Polícia Militar Rodoviária? Boa noite e obrigado por aceitar o meu convite. Boa noite, Veríssimo. É uma satisfação e uma honra revê-lo depois de tanto tempo. Então, eu sou filho de policial militar. Meu pai foi praça oficial, né? Então ele foi soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Depois ele ingressou na carreira de oficial e foi para a reserva como tenente-coronel. Então já vivíamos em quartéis pelo estado afora. E quando morávamos na cidade de São Miguel do Oeste, meu pai à época era capitão e comandava aquela companhia, nas férias escolares de inverno, né, em julho, viemos a Florianópolis, onde o meu pai tinha uma casa na Praia dos Ingleses, e lá recebemos um grande amigo dele, e que conheceu inclusive em Joinville, era o delegado de polícia à época, Paulo Mendonça, e fizeram uma grande amizade aqui, e se perpetua isso até hoje. Então, naquele final de semana, o filho do delegado, nós éramos crianças, né, adolescentes, comentava que ele estava cursando o Colégio Policial Militar. Então, naquela oportunidade, solicitei ao meu pai, se possível, né, ele verificar se havia uma maneira de nós também frequentarmos o colégio. Aí deu aquele estalo, né? Por que não? E na segunda-feira seguinte, então, meu pai foi até o Centro de Ensino da Polícia Militar, fica sediado na Trindade, em Florianópolis, conversou com o comandante, à época, Coronel Nataliel. De pronto, ele já aceitou o nosso ingresso e ali começamos. Isso era 1985. Aos 15 anos, portanto, permaneci em Florianópolis, morando na casa desse amigo do meu pai. Meus pais retornaram a São Miguel do Oeste até o final da missão dele e lá comecei a cursar o Colégio Policial Militar, que é o atual ensino médio, né? A época era nosso segundo grau. E lá fiz 3 anos. Em 87 formado, prestei o vestibular para o curso de formação de oficiais, 4 anos em regime de internato e ao final então do ano de 91 me formo aspirante oficial. E lá então se inicia a nossa carreira. Minha primeira cidade foi em Tubarão, no sul do estado, ainda como aspirante. Na sequência, fui designado à cidade de Araranguá para a Operação Veraneio e por lá fiquei quase 9 anos, lá no extremo sul do estado. E como tenente? Como tenente. Fui a segundo tenente, a primeiro tenente e lá permaneci até o ano de 2000, quando então fui novamente movimentado para Joinville, 8º Batalhão. E aí recomecei aqui então na cidade natal, parte da nossa carreira. E aqui em Joinville, permaneci no 8º Batalhão. No ano de 2002, fui destacado com outro oficial para fazermos a segurança à época de um candidato a majoritário ao governo do estado, que era o então deputado federal e ex-prefeito, né, de Joinville, Luiz Henrique da Silveira. Fomos para a campanha na missão de resguardar a segurança dele. Outros partidos, né, também tinham essa possibilidade de ter 2 policiais para fazer a segurança, e nós então fomos na missão de fazer a segurança pessoal do então Luiz Henrique. No ano subsequente, 2003, ainda primeiro-tenente, e o Luiz Henrique, governador do estado,
fiquei então com nova missão de ser o ajudante de ordens do governador. Permaneci por lá por 2 anos e no momento seguinte, então, retornei a Joinville, ao 8º Batalhão, trabalhando especificamente na base operacional em Piraberaba, onde resido, né, até hoje, na mesma casa. E com o passar do tempo, fui promovido a capitão e em 2007, como capitão, eu assumi o então pelotão da Polícia Militar Rodoviária, que fica sediado ali próximo à empresa da Deller, no centro da cidade, na via urbana, né? E lá permaneci até tenente-coronel. Então foram lá quase 8 anos de comando, entre o pelotão, depois esse pelotão passou a companhia, eu fui a major, a tenente-coronel, e como tenente-coronel não havia espaço para que a gente lá permanecesse, então acabei saindo da Polícia Rodoviária naquela oportunidade e migrei para a sede da 5ª Região Militar, aqui em Joinville. E lá fiquei até que o batalhão rodoviário ele fosse elevado a um grande comando, que hoje é o Comando Rodoviário, que tem vaga de coronel full, né? E de vários tenentes-coronéis, então comportaria receber mais um tenente-coronel. E à época, então, fui convidado, isso já foi no ano de 2016, a retornar lá para a capital e ser o primeiro chefe do Estado-Maior, ou seja, era o subcomandante do Comando Rodoviário. E lá fiquei por mais 2 anos, até ser promovido a coronel. Então, cheguei no ápice da carreira e como coronel, de lá, eu tive que sair novamente, né? E minha primeira missão como coronel foi comandar a região militar em São Miguel do Oeste. Da Polícia Militar? Da Polícia Militar. Então, veja só, lá em 85 eu saí aos 15 anos de São Miguel do Oeste para estudar no Colégio Militar em Florianópolis. 32 anos depois, eu retorno para a mesma cidade, resido na mesma casa, porque é funcional, assumo o comando no mesmo pátio do quartel e lá então assumi a 9ª Região da Polícia Militar de Fronteira. Permaneci por lá por em torno de 5 meses. Na sequência, eu fui transferido para Balneário Camboriú, onde também assumi o comando da 3ª Região e permaneci lá por quase 1 ano. Na sequência, eu fui novamente movimentado a Florianópolis, fiquei na função de controlador geral da Polícia Militar, já sediado no quartel do Comando Geral, no QG. Fiquei lá 1 ano. Depois desse 1 ano, fui diretor de pessoal, também sediado no quartel lá do QG, nós, do Comando Geral. Fui diretor de pessoal por 2 anos. E o ano passado, fui, a convite do então deputado Sopelsa, ser o chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa. Então, no ano que ele foi presidente do Poder Legislativo, eu lá permaneci assessorando ele como chefe da Casa Militar. E esse período se findou início de fevereiro deste ano de 2023, quando então eu recebi o convite do comandante-geral, Coronel Pelosato, de que se gostaria de comandar a Polícia Militar Rodoviária, porque já era sabido que em novembro de 23 eu estaria indo para a reserva. E por que era sabido? Era sabido porque a nossa legislação estabelece de que quando há 2 requisitos preenchidos simultâneos, ou seja, o tempo de inativação e os 6 anos de coronel, há uma reserva compulsória, né? Então, antes que isso viesse a acontecer no dia 25, foi o último sábado, eu assinei a reserva na véspera, no dia 24. Então, era sabido a data da saída. Ainda assim, o Comando Geral da Corporação nos prestigiou em podermos ficar à frente do Comando Rodoviário por quase 9 meses e assim fecharmos, né, o nosso ciclo na Polícia Rodoviária, que em 3 oportunidades, portanto, lá estive, se totalizam em mais 10 anos. Finalizo também a carreira com 6 anos de coronel. Dos 34 coronéis que tem no Estado, eu já estava como decano, era o mais antigo de coronel, dos demais que lá estão conosco, né? Em idade ou tempo? Não, tempo de coronel. Tempo de coronel, tempo de não coronel, de idade, né? Não de idade, tempo de coronel. E de serviço, completei 35 anos de efetivo serviço, fevereiro passado. Então, no próximo fevereiro, seriam completados 36 anos.
Então, portanto, quase com 36 anos e 6 de coronel, eu ingressei na reserva remunerada, passando o comando ao próximo que lá me sucedeu, o coronel Cartacho, né? Na última sexta-feira, dia 24. Coronel, esse período com o Luiz Henrique candidato, tem alguma história, tem um fato curioso que aconteceu? Como é que foi essa convivência com o candidato Luiz Henrique a governador, ex-prefeito da sua cidade? Confesso que foi um período bem complicado, sabe? Até porque não se tinha, naquela oportunidade, as condições que talvez se desejassem. Principalmente comunicação, né? Comunicação, financeiramente também, né? A nossa equipe da segurança, ela viajava num golzinho, chaleira, os pneus ainda bem ruins, para a gente acompanhar a comitiva, né? Que o carro dele era particular, conduzido pelo Joãozinho, né? E não foi nada fácil, sabe? Nada fácil, correndo sempre atrás do roteiro. Na época ainda havia uns showmícios, né? Então, o primeiro e segundo turno, sempre nessa correria. As pesquisas, num primeiro momento, davam já a reeleição do governador de época, né? Já no primeiro turno. Então, haviam poucas as pessoas que confiavam naquele projeto. Então, a gente ainda fazia parte, né? Daquele núcleo. E me lembrei agora, sabe, Veríssimo, quem nos convidou à época para essa missão foi o saudoso Jeová Amarante. Ele que à época nos contactou para acompanharmos, né, a comitiva nessa empreitada aí daquele pleito eleitoral. E ao final deu certo, né? Deu certo e o doutor Luiz acabou se elegendo governador do estado. E depois, como ajudante de ordem do governador Luiz Henrique, foi lá que conheci o Ricardo, o então tenente Ricardo. O governador fez uma viagem para 5 países em 2003 e eu tive o privilégio de estar na delegação, eu e o Roberto Amaral de Lages, os únicos jornalistas convidados. E pude conviver com o Ricardo. Aquele trabalho não é um trabalho fácil. Imagino, Ricardo, na época da campanha, viajando por esse interior, no frio. Depois lá no governo do estado a situação já melhorou. Agora, o período lá da chefe da Casa Militar na Assembleia, certamente também foi um bom período na sua carreira, né? Excepcional. O deputado Sopelsa também já o conhecíamos, né? Daquela primeira campanha que há pouco nos referimos, lá de 2002. E ele, à época, já era deputado, depois ele foi secretário de Estado da Agricultura no governo do Dr. Luiz Henrique. Então, já conhecíamos ele há muito tempo. E quando ele assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, ele queria ter consigo um militar que fosse daquele período. Então, entre alguns nomes sondados, o nosso também foi, e aí ele nos chamou para uma conversa, e de lá para cá, nós não paramos mais de mantermos nosso contato. Fiquei com ele lá 1 ano, uma experiência fantástica. Ele saiu da vida política, né? Pelo menos por hora. Ele não foi para a reeleição, ele voltou para a casa dele, mas eu ainda continuo mantendo contato com ele. Ricardo, o futuro, como é que está agora? Tem alguma atividade, consultoria? Vai aproveitar, porque você é jovem ainda, vai aproveitar esse período da reserva? Quais são os seus planos? Continuar morando em Piraberaba, talvez morar em Balneário Camboriú ou mesmo Florianópolis? Não, na verdade a nossa intenção é permanecer morando em Piraberaba, né? Já estamos residência fixa lá há muito tempo. Nessas andanças que tive, né, comentei há pouco, quando fui a Florianópolis, São Miguel do Oeste, Balneário Camboriú, fui sozinho. A família sempre aqui permaneceu, né? Então ficava nesse bate e volta, né? Mas sempre mantendo vínculo aqui em Joinville, Piraberaba. A esposa, filhos, ficaram todos aqui. Eu fui sozinho. E o telefone 47 permaneceu, né? Exatamente, 47 permaneceu e vai assim permanecer. Nossos planos por hora realmente descansar. Os últimos meses eles foram bem intensos, né? Vivi o final da minha carreira na sua plenitude, então dormíamos muito pouco. Então agora é o momento de descansar, desfrutar
daquilo que construímos ao longo desse tempo todo. Eu estou no meu segundo casamento, então, somando a prole, nós temos 5 filhos, 5 netos. Na minha última formatura lá, na sexta-feira, conseguimos reunir todos, porque nem todos moram aqui, nós temos filhos no Paraná, outro em São Paulo. Então, conseguimos reunir todos. Então, agora é viver esse momento e não vou descartar nenhuma possibilidade de termos algum projeto de trabalho, mas, por hora, o pensamento é só realmente descansar e conviver em família. Muito bem. Conversamos com o coronel na reserva, Ricardo Meyer, que até a semana passada era comandante da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Apenas para rapidamente, Ricardo, uma atualização do posto da Polícia Rodoviária Estadual aqui em Joinville. Vai ser no pé da serra? Vai ser para cá, do Mildau? Como é que está essa situação, já que você esteve lá no comando geral da Polícia Rodoviária? As tratativas estão no seguinte ponto. O projeto está concluído, ele foi totalmente realizado pela própria Polícia Militar Rodoviária, já há um terreno cedido pelo município e as conversas agora elas vão em conta de que será doado isso ao município ao Estado. A Polícia Militar Rodoviária vai começar a construção com recursos próprios e, se porventura faltar algum recurso, vai se fazer essa captação para a sua finalização. Será assim no pé da Serra Dona Francisca, na SC 418 KM9. Bom, naquela época que foi anunciado, muitos moradores queriam o posto aqui próximo da antiga Fundação 25, até mesmo para dar mais segurança aos moradores da zona urbana de Piraberaba. Mas lá o escopo mesmo é a Serra Dona Francisca e então está definido, não tem volta, vai ser lá. Mais uma vez, obrigado, Coronel Ricardo Meyer. Nós vamos ao intervalo para o terceiro bloco, o encerramento do programa.